Agora a questão 5 deste mesmo texto, da lixeira. Em várias passagens do texto, é mostrada a rejeição sofrida pela menina. Assinale a alternativa em que essa rejeição não aparece. Então aqui é pura compreensão do texto, tá? Você vai ter que mostrar algumas alternativas, aliás, a alternativa em que não há rejeição, não há nenhum indício de que ela tenha sofrido a rejeição no texto. Então, olha só. Foi ali que a jogaram entre cascas de banana e borra de café, para que não vivesse. Ou seja, então, ó, olha o que ele fala. Em várias passagens é mostrada a rejeição sofrida pela menina. Ó. Se a jogaram para que ela não vivesse, então aqui fica clara a rejeição. Primeiro que ela foi jogada, não é? Alguém, uma criança que é jogada, então, na verdade, é rejeição. E para que não vivesse, aqui ficou mais clara ainda essa rejeição. Ok? Vamos ver o outro exemplo. Aqui. Ele se consumou na clandestinidade, a contragosto da mãe, ou seja, o nascimento da filha se consumou na clandestinidade. Então, clandestinidade é uma palavra negativa, né? A contragosto da mãe. Então, mostra claramente aí a rejeição sofrida pela criança. Talvez sem que o pai tivesse notícia e mesmo sem que a mãe tivesse notícia do pai, ou seja, uma criança sem pai, vamos dizer assim, não é? Então, é uma concepção sem pai e a mãe sem saber nem mesmo quem era o quê? O pai, muito provavelmente. Então, rejeição. Não era desejado, ó, o bebê não era desejado. Não veio precedido de amor, mas de vergonha, medo, angústia, recriminação. Então, na verdade, aqui nós temos também claramente a rejeição. Então, é uma questão simples, você deve observar o que aí? Simplesmente as palavras do texto que demonstram essa rejeição, não é? E, por último, aqui então, nas letras A, B, C e D, nós temos essa rejeição. Agora a letra E. E chegou o faxineiro e tirou daquelas entranhas a recém-nascida, como obstetra faz o parto. Ó, o faxineiro tirou daquelas entranhas, não é? Daquela lixeira, a recém-nascida, como o obstetra faz o parto, ou seja, agora já é uma linguagem positiva, não é? Então, nós não temos aqui rejeição, resposta correta, alternativa E, ok? Então, aqui foram duas questões, aí uma de gramática e outra de texto desta prova. Você pode observar, você que está acompanhando a todas essas aulas, não é, deste curso de exercícios Universa, você deve estar observando como a Universa trabalha o tempo todo com texto e gramática, tá? E outra coisa, uma das características da Universa é que a gente não pode definir claramente o padrão dela, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você vai fazer uma prova, por exemplo, do cetro, você sabe que o cetro tem um padrão. Se você tiver 10 questões, 15 questões de português ali, você vai ter uma ou duas ali no início de texto, o restante gramática praticamente. Não é? Você pega provas do CESP, você tem um padrão também. Não é? Por exemplo, se são 15 questões, você tem 7 de texto, 8 de gramática, meio a meio. No caso da Universa, não. Há provas em que ela coloca, por exemplo, 8 questões, 2 de gramática e 6 de texto. Outras que ela coloca já 6 de gramática e 2 de texto. Então, não há tanto um padrão. O que a gente pode saber, pode definir aqui, é o seguinte: paráfrase. Paráfrase é um assunto que está muito frequente nas provas da Universa, tá? Então, bastante cuidado com esse tópico também, tá bom? Eu estou fazendo as questões de texto também para você ir se acostumando com a banca, com as características da banca. Vamos lá, então, para a próxima provinha. Veja bem. Quem se dá, vamos ler o texto, tá bom? Depois, se você quiser passar o texto, você pode passar também a leitura e já ir diretamente às questões. Quem se dá ao trabalho de acompanhar as notícias, é provável que se impressione com a desarticulação entre várias políticas que regem a vida dos cidadãos nas maiores cidades. Cada uma atira para um lado, né, as políticas, e somadas provocam complicadas e indesejáveis consequências na vida das pessoas. É o caso entre muitas das políticas de transportes, construção de veículos, expansão urbana, controle da poluição do ar, manutenção de infraestruturas urbanas. Segundo este jornal, só na primeira quinzena de outubro foram fabricados no país mais de 150 mil veículos e espera-se
para o mês todo que as vendas atinjam um patamar semelhante ao de setembro, 311 mil veículos. A frota nacional já está além de 35 milhões de veículos. Só em São Paulo, mais de 7 milhões. E até 2015, novas fábricas e ampliação das atuais deverão acrescentar mais 2 milhões de veículos à produção anual, que hoje está em torno de 4,3 milhões, incluindo também caminhões, ônibus e comerciais leves. Ótimo para a economia, pensarão muitos, mas o que acontecerá nas cidades? São Paulo, por exemplo, já tem um dos mais baixos índices de mobilidade urbana no país, pior que os de todas as cidades maiores, onde as consequências já são graves. Uma das razões decorre de a frota de coletivos estar estagnada há anos, enquanto a população aumenta e sobe o número de automóveis. No Recife, onde a frota de veículos se aproxima de 1 milhão, um deslocamento de 22 quilômetros em transporte público leva 2 horas. Em Goiânia, a velocidade média da frota de ônibus caiu 28% em 3 anos, para menos de 20 km por hora. Nesse período, a frota de automóveis e motocicletas na cidade cresceu 75%. E ainda há incentivos fiscais para a compra de veículos novos. Também contribui para o drama dos transportes o fato de a rede ferroviária nacional responder hoje por menos de 30% do transporte de cargas, especialmente por causa do sucateamento a que foi submetida em parte após as privatizações. Com isso, é cada vez maior o transporte por caminhões, ajudando a travancar o trânsito das cidades. A frota, na média 22 anos, ainda é muito antiga e contribui fortemente, por esse motivo, para a poluição do ar urbano. Quem acha que motos são um complicador do trânsito assusta-se ao saber que as vendas de motos superarão as de automóveis em 2012 e que em 10 anos haverá mais motos que carros nas ruas, segundo o IPEA. É bom lembrar que uma moto pode emitir até 10 vezes mais poluentes que um automóvel e que esses veículos já são responsáveis pelo maior número de mortes em acidentes. Nossas grandes cidades, em meio a tudo isso, ainda vivem atormentadas por enchentes que também nos levam ao andar de baixo e aos problemas que ali estão. Este jornal informou que, sob as calçadas paulistanas, estão 115 mil quilômetros de tubulações, quase 3,5 vezes a volta à Terra, incluindo redes de água e esgotos, 4.700 quilômetros de rede de gás, 38 mil quilômetros da rede telefônica, 2,7 mil da energia elétrica, 1,5 mil das telecomunicações, etc. Dividem o espaço com 9,2 milhões de passageiros que usam o transporte subterrâneo. Cáspite, né? Então, Washington Novaes, o estado de São Paulo. Questão 6. Assinale a alternativa correta a respeito do texto. Né? Os alunos me perguntam normalmente, professor, a Universa traz mais texto, mais gramática, o que é? Você pode observar, como eu já falei, que não existe tanto um padrão, mas ela gosta bastante das questões de compreensão do texto. Agora, uma característica é que não se exige tanto a interpretação, algo mais difícil. Exige-se mais a compreensão pura e simples do texto. O texto mostra opiniões bastante pessoais. Aqui já está errado. Não há opiniões pessoais, ele mostra estatísticas, dados. Então, erradíssimo, sob a ótica de um jornalista, o que dificulta a adesão do leitor aos fatos mencionados. Primeiro, que não há opiniões pessoais assim. E segundo, que não há dificuldade nenhuma para a adesão do leitor aos fatos mencionados, porque ele fala de coisas normais, coisas de qualquer um de nós que está no trânsito sabe muito bem, qualquer um de nós que mora em grandes cidades percebe, né, o aumento do número de motos, o aumento de acidentes também com elas, não é verdade? A dificuldade, a lentidão no trânsito, qualquer um percebe isso. Então, não há dificuldade nenhuma para a adesão do leitor aos fatos mencionados. Depois, o texto, para defender ideias e garantir credibilidade, pauta-se em reflexões, argumentos e dados estatísticos. Isso é verdade, tá? Ele reflete, ele nos leva a refletir como ficará o trânsito daqui a algum tempo. Ele fala, por exemplo, em 2012, que já passou, né, o número de motos vendidas será maior que o número de carros e que em 10 anos o número de motos superará a frota de carros, que já está em torno de 35 milhões no Brasil. Então, é algo que realmente é uma reflexão. Depois nós temos os argumentos, né? O argumento, por exemplo, que o sucateamento da rede ferroviária, por exemplo,
contribui para que haja o aumento do número de caminhões e isso atravanque o trânsito nas metrópoles. Tá? E os dados estatísticos, você vê que ele coloca dados do IPEA, por exemplo, e isso traz com certeza maior credibilidade para o texto. Então a resposta é a letra B. Está aí uma dica para você que vai fazer redação. Quando possível, utilize dados estatísticos na sua redação. Tá? Por quê? Porque eles conferem maior credibilidade ao seu texto. Ok? Alternativa C. O texto constrói-se com uma linguagem bastante metafórica, própria do gênero jornalístico. Aqui nós temos dois erros. Primeiro, que o texto não está construído numa linguagem metafórica. Metáfora é o quê? É uma comparação sem conectivos. Tá? Quando você fala assim, ele luta como uma máquina, isso é comparação. Ele é uma máquina de lutar, já é metáfora. O texto não usou metáfora. Você pode observar que a linguagem é concreta, a linguagem é uma linguagem real, não é uma linguagem figurada. Então, nós não temos metáfora, é o primeiro erro. Segundo, que linguagem bastante metafórica não é própria do gênero jornalístico. No gênero jornalístico, nós temos uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem real, e não uma linguagem figurada. Portanto, a alternativa C, incorreta. D. A ironia é bastante marcante no texto. Olha, você praticamente não nota ironia no texto. Não há tanto assim o tom irônico, a não ser lá no final, quando ele fala cáspide, mas não é bastante marcante no texto. A ponto de, com frequência, dificultar a compreensão da mensagem transmitida. Outro erro também. Não existe dificuldade nenhuma para a pessoa compreender o texto. Tá? Letra E. A linguagem do texto é predominantemente informal, com o intuito de facilitar o entendimento das ideias. Errado. Linguagem informal seria linguagem o quê? É popular, vamos dizer assim. Uma linguagem não presa às regras gramaticais. Então, na verdade, é errado. Você vê que a linguagem é totalmente formal, ok? Então, alternativa correta, alternativa B de bola. Voltando aqui, ó. Então, alternativa B de bola. Questão 7. Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias do texto. Tá? Então, mais uma questãozinha que está cobrando aí interpretação de texto. Veja bem. O crescimento da frota de automóveis e motocicletas em Goiânia cresceu 75%, já que a frota de caminhões está, em média, muito antiga. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não é verdade? Ou seja, houve um crescimento da frota de automóveis e motocicletas em Goiânia, já que a frota de caminhões está, em média, muito antiga. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa nem você ler o texto, né, para você perceber que uma coisa não tem nada a ver. Por quê? Porque aquelas pessoas que andam de moto, né, ou de carro, não andam de caminhões. Caminhões é para o transporte. Tá? Então, não tem nada a ver, absolutamente. A letra A está incorreta. Vamos para a próxima. Alternativa B. A frota nacional de veículos está muito aquém do que as grandes cidades suportam. Vamos ser sinceros. Precisa ler o texto para responder a uma questão como essa? A frota nacional de veículos está muito aquém do que as grandes cidades suportam. Todo mundo sabe, é só ver São Paulo, por exemplo. Né? Você vê em Goiânia, que a demora, por exemplo, para as pessoas, a demora das pessoas no trânsito, você vê Recife, em que as pessoas demoram 2 horas para andar 22 quilômetros, tá? Você vê São Paulo, então todo mundo tem televisão e percebe isso. Então, claramente não está aquém, já está além do que as grandes cidades suportam. Veja os problemas, por exemplo, de estacionamento, não é? Então, não precisaria nem ler o texto para responder isso aqui. Isso aqui. Letra C. A ampliação e a criação de fábricas de veículos automotores no Brasil obedecem a estudos rígidos relativos ao impacto do volume desses veículos no índice de mobilidade urbana. Aqui dá até para rir, não é não? Olha só, a ampliação e a criação de fábricas de veículos no Brasil obedece a estudos rígidos relativos ao impacto do volume desses veículos no índice de mobilidade. Em nenhum momento há preocupação nenhuma do governo com isso. A preocupação é o quê? Gerar emprego.
gerar emprego, gerar emprego. Mais uma fábrica no Brasil, ótimo, mais outra, ótimo. Não existe nada de estudo rígido relativo ao impacto que esses veículos terão na nossa frota. Na verdade, o que se quer é o quê? Garantir emprego, garantir emprego. Por isso, ao contrário, o texto fala, por exemplo, que há, por exemplo, em Goiânia, há incentivos fiscais para que a pessoa que compre carros novos, como no DF, por exemplo, como em outras regiões, né? Eles isentam as pessoas no primeiro ano do pagamento do IPVA. Então, isso aqui é até uma piada, né? De que há estudos rígidos. Portanto, a alternativa C também incorreta. Ok? Depois, as políticas das grandes cidades brasileiras não seguem um planejamento global e harmonioso, que leve em conta as consequências de cada uma delas. Isso aqui é o que o texto fala, quer ver? Ó? Até de maneira clara. Você voltando aqui ó, no texto, bem no início aqui, ó, ele fala isso de maneira clara. Ó. Olha só, quem se dá o trabalho de acompanhar as notícias é provável que se impressione com a desarticulação, ó, a desarticulação entre várias políticas que regem a vida dos cidadãos das maiores cidades. Cada um atira para um lado e, somadas, provocam complicadas e indesejáveis consequências na vida das pessoas. Ou seja, é uma bagunça, é uma desarticulação entre a política de transporte, a política da indústria, não é verdade? Então, já chega também a ser uma piada isso aqui. Então, vamos voltar aqui. Olha aí. As políticas das grandes cidades brasileiras não seguem um planejamento global e harmonioso, isso é verdade, que leve em conta as consequências de cada uma delas. Portanto, a resposta aqui, alternativa D. Não é isso? Letra E. A frota de caminhões antigos no trânsito das cidades contribui para os índices mais altos de mobilidade urbana e para a poluição do ar. Olha que loucura, se você não tiver cuidado, você pode cair num erro desse aqui, ó. A frota de caminhões antigos no trânsito das cidades contribui para os índices mais altos de mobilidade urbana e para a poluição do ar. Para a poluição do ar, com certeza ele contribui. Agora, contribui para a mobilidade urbana? Claro que índice alto, na verdade, nós temos índice baixo de mobilidade urbana. Está falando que os caminhões, né, devido ao sucateamento da rede ferroviária, transporte de cargas, por exemplo, os caminhões estão fazendo esse transporte de carga e eles atravancam o trânsito nas grandes cidades. Então, como que eles contribuem para a mobilidade urbana? Na verdade, eles prejudicam a mobilidade urbana. Portanto, a alternativa E, incorreta. Resposta mais que adequada, alternativa D. Ok? Então, mais um texto que nós vencemos aí com algumas questões de gramática e texto, ok? Vamos no próximo bloco para uma próxima prova.